Aqui a gente tem uma questão que envolve o binômio de Newton. E o que eu acho interessante no estudo do binômio de Newton é que as questões que geralmente caem no CEP, todas são simples de resolver se você tiver conhecimento do desenvolvimento do binômio de Newton e do termo geral. Para a gente relembrar, se a gente tem aqui um binômio, x mais y elevado a n, binômio de Newton, o termo geral é dado assim, ó. Ou seja, qualquer termo do binômio pode ser encontrado a partir desse termo aqui. T igual a np vezes x elevado a n menos p vezes y elevado a p. Ele vai ser o que a gente vai utilizar para desenvolver a questão, tá bom? Aqui, tá? Esse binômio como uma espécie de binômio. Eu não vou fazer a substituição de variável, eu vou só colocar 1 mais, vou colocar aqui colchete, tá bom? Ficou feio, mas não tem problema não. 1 mais x ao quadrado vai dar 6. Também você poderia ter feito uma substituição de variável, chamar isso daqui de y, ficaria bem tranquilinho de desenvolver. Então, desenvolvendo aqui, você tem assim, utilizando o termo geral, né? P igual, o n ele é o expoente que está aqui, né? P vezes x. Quem é x? O primeiro número que aparece aqui, ó. Estou considerando que aqui é o x e aqui é o y lá naquela expressão. Então, o x é 1, vai dar 6 menos p, vezes o y. Quem é o y? É x mais x ao quadrado. Então, vai ficar x mais x ao quadrado elevado a p, né? O y fica elevado a p. Óbvio. O resultado vai dar 1, né? Então esse termo, essa parte da nossa conta você pode excluir logo sem nenhum prejuízo. Eu vou só dar uma reescrevida aqui sem aquela parte que eu suprimi ali. Então fica 6p vezes x mais x ao quadrado elevado a p. Veja que apareceu aqui um outro binômio. Nós vamos desenvolver ele também utilizando o termo geral. Então eu vou chamar essa parte aqui, a primeira parte da nossa conta de 1, porque a gente vai utilizar ele novamente. Então, dando continuidade, fica assim. Eu vou pegar essa outra parte e vou chamar de 2, a parte que eu vou desenvolver a partir de agora, que é o termo geral desse binômio aqui. Tá? Então eu vou chamar aqui, ó, t igual. Eu coloquei esse 1 para diferenciar desse t aqui. Esse é o de índice 0, esse de índice 1. É o segundo que eu estou desenvolvendo. Poderia ser o t1 e t2, ficaria até mais bonito. Então vamos colocar o n, no caso é esse p aqui. Eu estou usando essa lei aqui, tá? Esse termo geral aqui. O n e o p. Quem é o n? Nesse caso aqui o n é o p da outra. Então p, aqui como eu não tenho um p para colocar aqui, eu vou colocar uma outra letra, k, vezes x, o x é esse, elevado a n menos p, ou seja, p menos k, vezes o y. Quem é o y? O y é x ao quadrado elevado a k, né? Segundo ao número que está aqui embaixo. Então fica x elevado a 2k. Até aqui tudo bem. Então vou desenvolver um pouco mais. T1 igual a pk vezes, eu vou juntar os termos semelhantes, tá bom? Ó, x elevado a p menos k vezes x elevado a 2k. Repete a base e soma os expoentes. O p não tem com quem somar, 2k menos k dá 1k. Então fica p mais k. Agora eu vou pegar esse binômio, ele já está desenvolvido, esse que é o 2, eu vou substituir ele lá no 1, tá bom? Então eu vou até destacar aqui, ó. Counting all these racks, money so long. I told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She get cut off. Told her so. O termo geral ele fica 6p, ó, 6p vezes o resultado desse aqui, ó, o desenvolvimento desse binômio, que deu esse valor aqui, ó, essa expressão.
Fica vezes pk vezes o x, que ficou elevado a p mais k. Então, a gente estava nessa parte em que a gente ia decidir o que faria para descobrir o valor de P e de K. O que a gente deve fazer é o seguinte, o P mais o K, eles têm que ser igual a 3, porque lá no início da questão pedia exatamente isso, que eu queria determinar o termo em x elevado a 3. Então eu quero que esse P mais o K seja igual a 3 no final das contas. Eu quero que esse P mais o K seja igual a 3. Então a gente tem que ter isso, ó, o P mais o K igual a 3. Nesse caso o K tem que ser 3 menos P. Coloquei ali para facilitar as contas que a gente pode fazer depois. Agora, condições para o P e para o K, para a gente estar atribuindo valores e encontrar eles. Ó, esse P, ele tem que ser um número que seja menor do que o N, né? Aqui só vai fazer sentido se esse P for menor ou igual a esse N. No máximo ele tem que ser igual ao N. Então o P tem que ser menor ou igual ao N. Da mesma forma, acontece aqui, ó, no K. Esse K tem que ser menor ou igual ao P. Então, o P ele é um número que é maior do que o K e é menor do que o N. Ou igual a eles, né? Então, o P está entre os 6 e o K. Então, eu vou utilizar números que variam entre 0 e 6 para atribuir para o P. E, consequentemente, vou encontrar valores para o K, tá bom? Geralmente esse tipo de conta, ligeiro a gente percebe uma anomalia lá na frente e muitos cálculos são evitados, né? Então a gente vai fazendo aqui e vai percebendo o que acontece. Eu coloquei o P igual a 0, substituí lá, ó, 3 menos 0 dá 3. Então o K é 3 se o P for 0. A gente tem que ter o K menor do que o P. O K aqui está menor do que o P? Não, o K está maior, né? O 3 é maior do que o 0. Aqui, o K está menor do que o P? Não, o K é 2 e o P é 1. Eu vou colocar agora o P igual a 2 para ver o que acontece. Então eu estou colocando 2 aqui, ó, 3 menos 2 dá 1 e nesse caso é um dos valores que a gente vai utilizar, né? Que deu 1, o K. Eu já vou até separar esse valor aqui porque é um dos valores que vão ser úteis. Esse valor serve para o que a gente vai fazer. Porque eu quero que o K seja menor do que o P. E o P tem que ser menor ou igual a 6. Vamos colocar o P igual a 3 agora. Se eu colocar 3, o K vai dar 0. Ele também serve, né? Porque nesse caso o K é menor do que o P. Então também serve. O K igual a 0. Eu vou testar mais um valor para ver o que acontece. Vamos para o 4. P igual a 4. E vamos ver o que acontece. O K vai ser igual a quanto? Ó, 3 menos 4 dá menos 1. Aí você já percebe que a partir daqui só vai dar valores negativos. Ó. Se você colocar 5 vai dar menos 2, se colocar 6 vai dar menos 3. Então a partir daqui não faz sentido você continuar fazendo a conta. Então o bom desse tipo de questão é isso, que a sacada vem bem rápido depois que você descobre como desenvolver aqui, né? Depois que você limita os valores de P, fica fácil de você ter a sacada. Então os valores que você vai usar para P e K são esses aqui e desenvolver o termo geral a partir deles. Os valores para o P e para o K, a gente tinha acabado de definir que o P era 2 e o K era 1 numa primeira parte da nossa conta, e na outra parte os valores de P e K seriam, ó, eu vou até colocar aqui, o P que a gente encontrou lá foi 3, e o K foi igual a 0. Então são esses os valores que a gente conseguiu encontrar. Então a gente vai desenvolver o termo geral para cada um deles. Então vamos lá. O termo geral nesse primeiro caso ficaria 6, o P é 2, vezes o P é 2 e o K é 1, vezes x elevado a 3. Somei o P mais o K, né? 2 mais 1, 3. Aqui nesse caso, o T igual o 6 e o P, que é 3, vezes o P, que é 3, e o K, que é 0. E o x elevado a P mais K, que dá 3. Tá?
Agora, desenvolvendo esse e esse, a gente encontra o seguinte, ó. Aí nesse caso eu não vou fazer a continha, eu vou direto colocar o resultado, porque não é uma conta que seja difícil para vocês, tá? Então, o 30x elevado a 3, e nesse outro caso aqui vai dar 20x elevado a 3. Então a parte mais difícil foi feita. Aqui são, se a gente for desenvolver aquele binômio todo, aquele trinômio todo, a gente vai encontrar esses termos aqui que no final vão ter que ser somados, né? Porque são termos semelhantes. Então eles vão formar um termo só. Daí I get those goosebumps every time, yeah. 30 mais 20, deixa eu fazer a conta, né? Vezes x elevado a 3, que vai dar 50 vezes x elevado a 3. Então, esse é o termo que a gente queria lá no início. A gente tinha o seguinte, ó. Determinar o termo em x elevado a 3 no desenvolvimento de 1 mais x ao quadrado elevado a 6. A gente fez várias continhas ali, ó, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E no final a gente encontrou 50 vezes x elevado a 3. Tá? Então é isso. Esse tipo de questão não é difícil, mas às vezes se torna novidade para a gente, porque a gente está acostumado com alguns tipos de concurso que não traz esse tipo de questão, né? Com alguns concursos que não trazem esse tipo de questão. Então ele é um diferencial para você ser aprovado, né? Ele faz parte de um acervo que você pode ter. Dificilmente alguém estuda, né? Esse tipo de questão. Então acaba sendo surpreendido no concurso. E ele acaba sendo um diferencial muito bom para quem se preparou estudando por ele.